é um grande Estado patrimonialista, uma grande administração pública patrimonialista, em busca, né, de uma consolidação do padrão burocrático no sentido de definição de padrões, de normas, de procedimentos, de impessoalidade. Nós estamos em busca disso, né? Prova disso é que vários dos valores, conceitos, pressupostos da Constituição de 88, apesar dos seus 23 anos, ainda estão em processo de consolidação. Então, nós estamos neste momento. E compelida, né, premida pela adoção de valores gerenciais, né, de uma ideia gerencial. Bem, então, nesse contexto, nessa salada, nesse grande sopão, né, de conceitos e de valores, é que esse movimento da adoção de tecnologias de gestão do setor privado para o setor público se insere. E é nesse momento que começa a aparecer o termo que nós usamos aqui, o presidente referiu com propriedade, que é a ideia e a busca de modelos de gestão, né? O que são esses modelos de gestão? De regra, as pessoas entendem os modelos de gestão como formas, melhor forma de gerenciar, receitas, padrões, né, a serem seguidos. Mas os modelos de gestão podem ser mais do que isso também, né? Nós podemos, e é assim que eu penso, um modelo de gestão ele pode ter uma expressão teórica, conceitual, substantiva, e ele pode ter uma expressão instrumental, tecnológica, que essa última é a mais visada. Um modelo de gestão, do ponto de vista conceitual, teórico, ele é um quadro de referência, né, que eu posso usar para compreender as organizações, um conjunto de conceitos coerentemente articulados que me servem de subsídio para entender por que uma organização tem as feições que tem, porque ela se comporta como faz, né? Então, o modelo de gestão tem essa perspectiva teórica, que é do ponto de vista da academia, do ponto de onde eu falo nesse particular, a que eu mais gosto, com a qual eu mais me afino. Eu prefiro muito mais compreender, entender as organizações, explicar as organizações, do que dizer como elas devem funcionar, né? A outra dimensão dos modelos de gestão é justamente essa, é a dimensão instrumental, quais são as tecnologias de gestão, e essas tecnologias, por tecnologias eu me refiro aqui a essas ferramentas, a essas técnicas, a isso que convencionalmente se entende por modelo de gestão, que a administração pública vem se valendo, e todas as organizações públicas têm o seu modelo de gestão, independente de olhar para fora ou não, elas têm o seu modelo de gestão, o seu arranjo de práticas, o seu sistema, o seu conjunto de normas, procedimentos, padrões, enfim, que regula a forma do seu funcionamento. Mas nós estamos, neste momento do gerencialismo, por expressa disposição do plano, né, de reforma do aparelho de Estado, nós estamos num momento de adoção, né, de busca por soluções do setor privado. Nós estamos compelidos a uma série de melhorias na administração pública e estamos buscando isso. Bem, e como é que essa relação de apropriação acontece, né? O que eu acabei escrevendo em relação a esse processo? De que forma nós podemos entender melhor e executar melhor, agir melhor no processo de adoção de tecnologias de gestão do setor privado para o setor público, uma vez que é pressuposto, primeiro, esse olhar para fora, esse olhar para a administração privada é necessário. Nós precisamos olhar, nós precisamos considerar as coisas que são produzidas fora daqui para pensar em alternativas de solução para a administração pública. Bom, isso culminou naquilo que eu denominei, que depois, de alguma forma, até deveria ter repensado, o conceito de redução gerencial, né? Já que o conceito de redução sociológica é construído a partir do conceito de redução fenomenológica do início do século passado, de Edmund Husserl, então Guerreiro Ramos se apropria de alguns desses elementos para construir o conceito de redução gerencial na década de 50, e eu trago esses dois autores e trago mais algumas contribuições, estendo um pouquinho mais a visão de Guerreiro Ramos e de Husserl, para construir o conceito de redução gerencial. Espero que pare por aqui, porque esse negócio de redução já está indo longe demais, com fenomenológica, sociológica, gerencial e tal. Mas a ideia de redução gerencial é trazer para o campo das organizações públicas uma proposta, um método, um modelo para interpretar, para conhecer e para executar esse processo de transposição. Esse modelo é composto de 5 fases, 5 etapas, pelo menos 5.
primeira delas é a ideia de contextualização. Então, se nós pensarmos na transposição de tecnologias de gestão do setor privado para o setor público, nós vamos pensar em 5 momentos, 5 fases, 5 etapas, 5 movimentos, que não necessariamente e, de fato, não se dão de forma isolada, estanques, mas de um processo recursivo, se retroalimentam a todo momento. O primeiro deles, então, é a ideia de contextualização. A primeira fase é a fase de identificação, compreensão do contexto. Que contexto? O contexto em que a tecnologia de gestão é concebida. Por exemplo, falamos antes, o BSC. O BSC é a ferramenta, como eu disse, da moda, né? Apesar de ela ter sido trazida ao Brasil por uma tradução do livro do Kaplan e Norton, no início, bem mesmo no início, década de 90, 1990, com o livro Estratégia em Ação. Esse livro foi concebido a partir de uma série de experiências de Kaplan e Norton no MIT, um deles, e o outro com consultorias no setor privado, experiências que, portanto, aconteceram na década de 80, para dizer o mínimo, né? Então, vejam, o presidente disse, o mundo mudou, né? Se eu tenho um conjunto de experiências que foram vivenciadas na década de 80, consolidadas em uma obra, que foi traduzida no início da década de 90, lá já se vão 21 anos, e que nós assistimos hoje, eu tenho certeza que, se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar consultores que vêm às nossas organizações públicas e vêm com aquele modelinho de financeiro, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento. Quando muito tiram aprendizagem e crescimento, colocam pessoas. Vejam, nós estamos falando de alguma coisa que foi produzida num contexto absolutamente diferente, Estados Unidos, todos os valores, eu vou poupá-los também disso, vem para o setor público absolutamente distinto do setor privado e vem com aquela caixinha. Alguma coisa de errado tem nisso. Aliás, alguma coisa de errado pode acontecer quando nós pensamos nesse Ctrl+C, Ctrl+V. E isso, infelizmente, acontece ainda hoje. Vejam, eu repito, reitero, não significa dizer que o BSC, nem que o planejamento estratégico, nem qualquer outra tecnologia não tenha valor dentro da administração pública. Tem valor. Todas elas devem ser vistas, pensadas, refletidas e ressignificadas para dentro do setor público. O grande problema, eu repito, eu reitero, pessoal, é a forma como nós fazemos isso. E essa forma é a ideia com o que a obra se preocupa, né, o método se preocupa. Bom, então a primeira ideia é conhecer esse contexto. De onde veio, onde ele foi concebido, assentado sobre que valores, construído a partir de que objetivos, que perspectivas, né? Então, isso é a ideia de contextualização, o contexto de origem, realmente compreender isso. Não há mal nenhum, aliás, é fundamental que isso aconteça. Compreender também o contexto de destino, qual é o órgão, é a Celesc, é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, é a Secretaria de Planejamento, é o Executivo como um todo, qual é a organização que nós estamos pensando, é a Administração Pública de Santa Catarina, é a UDESC, é a Universidade Federal. Qual é o contexto e que valores permeiam essas instituições? Então, esse esforço tem que ser feito. Não significa que ele não seja feito nos processos. Ele é, mas essa ideia de contextualização é o primeiro passo do modelo. O segundo elemento é a ideia de permeabilidade. Ou seja, as organizações públicas têm que, inseridas neste contexto de produção farta de instrumentos de gestão no campo privado, elas têm que ter as suas fronteiras organizacionais permeáveis, suscetíveis da entrada dessa tecnologia. Nós temos que estar abertos, nós temos que ter pessoas com essa cabeça. É preciso olhar para fora, é preciso abrir as portas, é preciso receber a universidade, é preciso receber, sim, consultores, é preciso olhar para a produção que se faz, é preciso olhar para dentro, o que foi falado aqui, o que se produz aqui dentro, né? É uma produção importante, talvez ela seja mais importante do que aquela que se gera lá fora, né? Então, essa ideia da permeabilidade das fronteiras, ou seja, estar aberto a essa influência externa, é o segundo grande momento deste método. Isso implica reflexão, isso implica não simplesmente dizer que eu estou aberto, não implica não simplesmente que a secretária autorize na agenda ali a visita de alguém, eu vou receber a Fundação Getúlio Vargas, na qual eu trabalho também, então, que vem também com os seus modelos, quase que pacotes, como de regra, várias outras consultorias, né, vêm com os seus modelos prontos. Essa permeabilidade é importante. E essa ideia de pacotes, ela nos remete para o terceiro momento deste processo, que é aquilo que eu chamo, aí sim começa a ficar mais substantivo, mais robusto
mais robusta a proposta, que é a ideia de comprometimento e autonomia de pensamento. Né? Então, uma vez identificada a inserção da organização pública em um determinado contexto, um contexto que produz tecnologia e que as fronteiras dessa organização estejam abertas à entrada desse conteúdo novo, né? A entrada crítica. E é nesse momento que entra a ideia de crítica, que é a autonomia de pensamento, ou seja, a postura autônoma que o ator organizacional, que a autoridade da organização, desde o presidente até os agentes administrativos que vão se envolver com o processo, tem com o modelo, mas não o comprometimento com adotar aquele modelo, mas o comprometimento com compreender aquele modelo, com buscar a aderência daquele modelo com a organização. Vejam, todos os senhores vão pensar assim, não, mas isso todo mundo faz, né? Todo mundo faz adaptação, né? Isso vai nos remeter para a quarta etapa do modelo. Então, essa ideia de comprometimento é um comprometimento que vai passar pela ideia de nós vamos adotar planejamento estratégico aqui na nossa organização pública, não para deixar a minha marca aqui. Nós vamos adotar porque a organização precisa pensar estrategicamente. Alguma coisa assim, né? Não significa dizer que eu vou adotar porque eu recebi uma missão da autoridade máxima, do secretário, do dirigente máximo, do presidente, para implantar alguma coisa. Olha, eu quero ver a nossa secretaria certificada na norma ISO. Isso é a meta. Não me interessa o que vai custar isso aí, dá um jeito. Não é por isso que nós vamos. Isso é a ideia de comprometimento, de autonomia de pensamento. Nós temos que trazer essas coisas pela permeabilidade das fronteiras da nossa organização, mas elas têm que ser trazidas de forma comprometida, de forma autônoma. Eu estou fazendo isso com o espírito público, de servidor público, no caso particular dos senhores, como já foi dito, de empregados públicos, né? Então, a ideia é essa, de autonomia de pensamento. Bom, como é que eu tenho autonomia de pensamento? Quais são as condições para isso? Vem o quarto elemento do método, e é neste momento em que ele se diferencia, que ele avança em relação ao conceito de redução sociológica, que é a ideia da identificação do que é essencial numa tecnologia gerencial. Ou seja, se eu pego uma tecnologia gerencial, por definição, uma tecnologia é um arranjo, uma operacionalização de conceitos para uma incidência na realidade, para uma transformação da realidade. Isso, né, essa TV ali, essa lâmpada, esse data show, essa estrutura aqui é uma tecnologia, né? É uma operacionalização de conceitos da física, da química, né, da engenharia, para transformar uma realidade. Uma tecnologia de gestão não é diferente. Então, eu tenho que ter a capacidade deste quarto momento, que é a identificação dos conceitos e dos pressupostos da tecnologia gerencial. Então, eu tenho que ser capaz de pegar a gestão pela qualidade, identificar nessa tecnologia gerencial quais são os seus conceitos fundantes. Assim como se eu pudesse abrir esse pacote, gestão pela qualidade, e olhar ali dentro e identificar quais são os seus conceitos estruturantes. Por exemplo, o conceito de padronização, o conceito de formalização, o conceito de divisão do trabalho, e vários outros conceitos. Vários pressupostos, o pressuposto da neutralidade, né? Enfim, uma série de coisas. Eu preciso, então, ser capaz de identificar esses conceitos e esses pressupostos, compreender esses conceitos, né? E saber de que forma esses conceitos e pressupostos, que são essenciais, que são substantivos, que são estruturantes da tecnologia gerencial, são adequados ou não à minha organização. Se nós formos pegar cada uma dessas tecnologias gerenciais, nós vamos ver que elas todas, por definição, são instrumentais, são bastante aplicadas, são ferramentas, não vão fugir dos grandes conceitos clássicos da administração, não vão fugir do taylorismo, do fordismo, do fayolismo e coisas lá do início do século retrasado, passado, melhor dizendo, né? Então, final do século retrasado. Então, a ideia de identificar esses conceitos é básica para que um último estágio aconteça. Para que eu seja capaz de transplantar, de dar novo significado, né, de ressignificar esse conceito da tecnologia gerencial concebida num outro contexto para dentro da minha realidade.